A violência política voltou para o debate internacional. Nos Estados Unidos, um assassinato chocou a opinião pública. Um líder extremista foi morto a tiros em um evento aberto. A motivação ainda é investigada, mas o clima é de tensão. Nas redes sociais, desinformação e conspirações se espalharam rapidamente. Especialistas alertam para a ação de lobos solitários e radicalização digital. Os Estados Unidos registram mais de 1.000 grupos extremistas ativos. E incidentes de ódio, como o antissemitismo, chegaram a níveis recorde. No Nepal, o cenário é outro, mas a lógica se repete. Protestos contra a corrupção forçaram a renúncia do primeiro-ministro. Um governo de transição foi formado em meio à instabilidade. Monarquistas e religiosos ganharam espaço nas ruas. E atos violentos defenderam o retorno da monarquia. A radicalização encontra brechas em sociedades fragilizadas. A desinformação cria um ambiente propício à violência. E a violência passa a ser vista como instrumento político. Padrões que se repetem da América do Norte ao sul da Ásia, mostrando que o extremismo não reconhece fronteiras e que a democracia continua sob ameaça global. Terça-feira, 16 de setembro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o VideoCast em Detalhes que está começando e aqui você já sabe, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente vai analisar uma temática, uma notícia importante do momento. A gente ainda está falando dos desdobramentos da condenação do Jair Bolsonaro e também de acontecimentos, de movimentos que continuam ao redor do mundo todo. E eu vou conversar com o professor Castro Rocha. Professor, é sempre um prazer conversar contigo, professor Castro Rocha, que é nosso companheiro aqui do ICL, nosso colunista, escritor, historiador, professor de literatura comparada, enfim, sempre trago aqui um pouquinho do seu currículo, porque é bastante vasto, professor, um prazer. Igualmente, Gabriela, sempre uma alegria grande conversar com você e com a nossa audiência. A gente vai começar entrando um pouco nesse acontecimento que foi a morte, né, o assassinato de um influenciador da extrema-direita, o Charlie Kirk. Se fala muito sobre isso nesse momento, nas redes sociais, em grupos da extrema-direita também. Ele foi baleado durante um evento numa universidade nos Estados Unidos e a palestra, inclusive, tinha uma vertente de defender armas, o que torna tudo ainda mais absurdo, além da situação absurda em si. E ele tinha falas bastante extremistas, era um supremacista branco, enfim, um frequentador assíduo também do resort do Trump na Flórida, né, Mar-a-Lago, onde ele discutia estratégias políticas. Era um personagem bastante importante para o Donald Trump e também para essa ala dos republicanos. E tudo isso, professor, desencadeou numa série de, vamos dizer assim, teorias da conspiração nas redes sociais, a partir da morte dele, né? E a extrema-direita também querendo transportar um pouco uma suposta ameaça da esquerda contra a extrema-direita aqui no Brasil. Eu te pergunto se essa é uma estratégia nova por parte da extrema-direita ou se é uma coincidência que esse grupo enxergou como uma oportunidade. Vamos lá, Gabi. Caso tão difícil, não é? Sim. Não é uma estratégia nova. Para que nós compreendamos de fato o que está acontecendo no mundo hoje, nós precisamos, como eu sempre proponho, dar um passo atrás e entender que a lógica interna da extrema-direita implica uma radicalização contínua, progressiva e sem nenhuma interrupção. Isso gera, Gabi, um problema muito sério de estrutura. Eu vou tentar ser o mais claro possível para a nossa audiência. Se eu conseguir ser claro, nós deciframos 85% da potência, mas do limite da extrema-direita. Vamos lá. A extrema-direita, ela tenta inventar algo impossível, que é um sistema que não tem feedback negativo. O que é feedback negativo? É muito simples. Todo sistema, quando digere, quando alguém se alimenta, precisa digerir e precisa processar o alimento. Ninguém pode se alimentar o tempo inteiro sem parar.
é preciso, em algum momento, o feedback negativo é a interrupção do fluxo de informação, para que a informação que já existe seja processada. Não existe sistema que apenas tenha feedback positivo, isto é, radicalização contínua, progressiva, sem nenhuma parada. Todo sistema precisa, em algum momento, parar, interromper o fluxo, processar o que já existe para depois continuar. Isso é o chamado feedback negativo. Sem feedback negativo, qualquer sistema entra em colapso. Isso, na verdade, é uma formulação brilhante de um antropólogo que é muito importante para compreender as redes sociais, que é o Gregory Bateson, e que, aliás, uma brilhante jovem professora brasileira o utiliza muito para pensar o Brasil de hoje, que é a Letícia Cesarino. Certamente vocês já conversaram com ela. Qual é o problema da extrema-direita? A extrema-direita quer inventar um sistema sem feedback negativo. É radicalização o tempo todo. É uma escalada aos extremos sem interrupção. É uma violência simbólica contínua. Gabi, isto não é possível para a condição humana. Se você mantiver essa escalada de violência, o que é que tem que necessariamente acontecer desde que o hominídeo se tornou Homo sapiens? É algo das mais arcaicas da condição humana, Gabi. Quando a violência cresce, 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 ameaça explodir e desagregar todo um grupo social, só se resolve o problema quando a violência é toda canalizada contra um bode expiatório, uma única pessoa do grupo. As redes sociais são o maior paradoxo da humanidade, porque, ao mesmo tempo, as redes sociais só são possíveis porque elas possuem a mais avançada tecnologia de comunicação jamais criada, que é a internet, é o mundo digital, que permite uma impossível simultaneidade. Nós assistimos ao vivo os acontecimentos terríveis do Nepal. Gabi, nós assistimos ao vivo a tragédia política do assassinato do Charlie Kirk. Ao vivo, Gabi, o tempo todo. Ao mesmo tempo em que isso é o mais avançado sistema de comunicação, a solução para o colapso produzido por esse sistema é o que há de mais arcaico na experiência humana, é o bode expiatório. Por isso as redes sociais são o paraíso da cultura do cancelamento e do linchamento virtual. Não pode ser diferente, Gabi. Nós precisamos parar um minuto e compreender que nós estamos gerando um mundo que não pode senão gestar crises permanentes, instabilidade como forma própria de existir. E só há uma forma de resolver isto, é sempre recorrendo à violência. Porque quando há um bode expiatório, Gabi, quando há um assassinato terrível, tudo para, não para? Nem que seja por um minuto, 2 dias, uma semana, tudo para, pelo impacto daquele bode expiatório. Este é o mundo que as plataformas estão criando. Nós precisamos demais estar conscientes do monstro cotidiano no qual estamos vivendo. Tem essa crise no Nepal, professor, que serviu como uma lógica de criar esperança na extrema-direita brasileira, né? Então, querendo puxar para uma narrativa de instabilidade no Brasil. Tem um professor, o João Chiarelli, que deu uma entrevista para a agência pública, ele é pesquisador do Grupo Ásia, do Núcleo de Política e Relações Internacionais da USP. E o João Chiarelli, ele ressalta o seguinte, que apesar da participação popular expressiva no dia 7 de setembro, brasileiro, ela foi menor do que as outras participações populares dos movimentos bolsonaristas nos anos anteriores, que é algo que o senhor chamou a atenção também. Então, ele diz, precisa a todo momento botar lenha nessa fogueira para que o movimento não se perca. Corrobora com essa avaliação que o senhor acabou de fazer. Então, eu te pergunto se isso foi uma estratégia durante o julgamento. Agora, até não está se vendo mais a extrema-direita falar da mesma maneira sobre essa situação no Nepal, porque eles usaram a crise para dizer que a mesma coisa ia acontecer por aqui, né? De fato, Gabi, a estratégia não é nova. Se nós fizermos um pequeno esforço de memória, nós recordaremos que, se eu não me equivoco, em 2019, uma ativista que era muito vocal, muito extremista, muito bolsonarista, a Sarah Winter, que hoje já até abandonou o bolsonarismo e deixou o país, fez um acampamento que era uma coisa espantosa, porque havia tochas iluminando num aspecto místico e que prometia que a única solução para o Brasil era a ucranização e ameaçava atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso foi anteontem, ontem, por assim dizer. Agora, com o caso do Charlie Kirk, houve um movimento da extrema-direita brasileira para tentar criminalizar legalmente o discurso de esquerda.
De todos, o mais eloquente foi o deputado federal Nicolas Ferreira, que se deu o direito de invadir páginas de pessoas que nada têm a ver diretamente com o mundo da política, cantores, humoristas, para criticá-los e para fazer observações verdadeiramente desprezíveis do ponto de vista humano. Aqui é uma contradição que eu não quero deixar escapar, Gabi, que eu acho que é importante para o atual momento brasileiro. É que é curioso, assim, a extrema-direita diz que nós não podemos regular as grandes plataformas, porque isso seria censura. As plataformas já têm uma regulação própria, que é o algoritmo, a operação do algoritmo das plataformas, que favorecem discursos extremistas da direita. Agora, o Nicolas Ferreira, quando quer que pessoas percam visto ou que tenham sanções porque se expressaram nas redes sociais de forma contrária à qual ele está propondo regulação das redes sociais. Quando o governo norte-americano avisa que a partir de agora, para obter visto para os Estados Unidos, é preciso deixar as páginas das redes sociais abertas para que sejam investigadas pelas autoridades consulares, que em caso de atividades consideradas anti-americanas, as pessoas perderão seus vistos. Isto é, estão propondo regulação das redes sociais. Então, a extrema-direita já usou esse recurso inúmeras vezes. 2, o que esse recurso demonstra é que regulação das redes sociais é claramente uma falsa bandeira. Não apenas porque a regulação já existe nas plataformas. É uma falsa bandeira porque, nesses instantes de conflito, a extrema-direita lança a mão da ideia de regular as redes sociais. O mesmo aconteceu com o caso do Nepal e especialmente com o assassinato do Charlie Kirk. E aí, quando a gente fala também do Charlie Kirk, é interessante a gente pegar essa perspectiva de redes sociais, porque pelo perfil que o Kirk mobilizava, né? A revista The Atlantic descreveu o Kirk como uma das pessoas não eleitas mais influentes dos Estados Unidos. E ele vinha se tornando uma porta de entrada para essa vertente do eleitorado jovem republicano. Com esse movimento também, o Turning Point USA, né, o ponto de inflexão, Estados Unidos, chegou a arrecadar milhões de dólares para a campanha eleitoral do Donald Trump, né? Eu queria entender um pouco sobre isso, porque está falando com um eleitorado jovem, que também é um eleitorado bastante ativo nas redes sociais, já que a gente está falando aqui das plataformas, no fim das contas. Esse ponto é decisivo. E há algo em comum nos países os mais diferentes. Então, vamos lá. Primeiro ponto decisivo é a geração Z, aquela que nasce a partir de 1995 e é a primeira geração que é nativa digital, é bilíngue. Se estiver nos Estados Unidos, é bilíngue, inglês e chamemos então, Gabi, se você me permite, internetês. Se nasceu no Brasil, é bilíngue, português e internetês. Quando nós pensamos nas lideranças brasileiras da extrema-direita, esse aspecto demográfico é evidente. Em que ano nasceu Nicolas Ferreira, Gabi? Bom, a pergunta é retórica. Eu sei que você é uma pessoa de bom senso, você não saberá em que ano nasceu Nicolas Ferreira. Eu sei porque com essa intuição eu fui pesquisar. Ele nasceu em 1996. Em que ano nasceram Bruno Engler e André Fernandes, respectivamente, bolsonaristas radicais e extremistas completos, cuja carreira é baseada no ódio e na intolerância? Bruno Engler quase foi prefeito em Belo Horizonte, André Fernandes, por um triz, não foi prefeito em Fortaleza. Nasceram em 1997. Em que ano nasceu Lucas Pavanato, este vereador eleito com o maior número de votos em São Paulo, cuja especialidade é invadir o campus, especialmente da USP, rasgar cartazes e tentar provocar confrontação física para viralizar na internet? 1998. O que acontece, então, Gabi, que isso é bem importante? Demograficamente, essa geração é nativa digital. Ser nativo digital quer dizer algo que não em si não é um julgamento de valor, mas que se é transferido para a política sem mediação, é um desastre, Gabi. Antes de explicar, me permita uma frase forte. Se não regularmos as redes sociais, não haverá uma única democracia no mundo em 15 anos. Explico. As redes sociais são dominadas pela lógica da atenção. A lógica da atenção implica uma série de estratégias para capturar a atenção do usuário. Não é tarefa fácil, Gabi, porque, do ponto de vista da cognição humana, a quantidade de ofertas tornadas disponíveis a cada segundo nas redes sociais não permite uma apreensão humana desse volume de ofertas. Não há possibilidade.
não vamos falar sobre isso hoje, mas é por isso também que a ideia maquínica da inteligência artificial hoje é tão importante. Só uma máquina é capaz de receber tanta informação, processá-las e oferecer um resultado. Nós entramos em colapso emocional e cognitivo, literalmente, com esse acúmulo de ofertas o tempo todo. Então, a geração Z é uma geração especialista do ponto de vista natural, quase inconsciente, na lógica da atenção. Isto é, ela sabe exatamente o que fazer para destacar-se em meio a essa miríade de ofertas. E o que é que se faz, ou o que é aquilo que a plataforma favorece? Para você se tornar audível, você tem que gritar mais alto que todos. Para você se tornar visível, tem que ser um gesto estapafúrdio. Se você me permite uma observação escatológica, Gabi, o André Fernandes tornou-se conhecido nas redes sociais porque, jovem, ele tinha um hábito. Desculpe, eu vou ter que dizer, Gabi. Ele depilava as partes íntimas em cima de um espelho e postava isso na internet, Gabi. É este hoje é este o cidadão de bem que defende moral, os costumes, é um cristão. André Fernandes, ele tornou-se conhecido e daí você pode imaginar os inúmeros apelidos associados a ele. Gabi, esta geração, ela é especialista em obter cliques, likes e tornar os likes fonte de lucro. Só há uma forma de fazê-lo, é o lacre. Se você une as três coisas, o lacre, para obter o like, de modo a ter lucro, se você transfere isso para a política acaba, Gabi. Última observação, para não falar muito assim, seguimos adiante. Gabi, veja, na Itália, um movimento chamado Cinque Stelle, 5 estrelas, que foi o princípio da extrema-direita na Itália, que levou a Giorgia Meloni não é do movimento Cinque Stelle, mas o movimento criado pelo Cinque Stelle levou à eleição da Giorgia Meloni. O Cinque Stelle principiou com um palhaço profissional chamado Beppo. Era um palhaço profissional, Gabi. Era isso mesmo, era um palhaço profissional. O Zelensky, antes de se tornar presidente da Ucrânia, era ator, comediante, de um seriado no qual ele representava o papel de presidente da Ucrânia. Ele não tinha nenhum passado político. O Donald Trump, antes de concorrer à presidência dos Estados Unidos, não tinha passado político nenhum. Ele tornou-se uma estrela nacional, um TV star, por um programa chamado The Apprentice, cuja frase que o tornou famoso era "You're fired", você está demitido. No Nepal, hoje, o prefeito de Katmandu é um ex-rapper que tornou-se político e talvez seja o maior beneficiário daqui a 6 meses, quando haverá eleições no Nepal, da onda de protestos. É uma onda de protestos da geração Z, que é uma geração que domina com uma naturalidade incrível todas as leis da economia da atenção e que no Brasil, Gabi, teve um momento em que nós todos compreendemos como o perfeito domínio das leis da economia da atenção, se transferidas as leis sem mediação para o campo da política, significará o fim da política e, em 15 anos, o fim das democracias em todo o mundo. Vocês, em São Paulo, enfrentaram Pablo Marçal. Pablo Marçal é isto. É a geração Z chegando ao poder pela manipulação das regras, das leis da atenção, da economia da atenção e, sobretudo, com apoio direto ou indireto das grandes plataformas. É isto o que, de fato, estamos enfrentando. É isto o que Nicolas Ferreira está tentando fazer com o caso do Charlie Kirk. É isto que levou a geração Z no Nepal a uma onda, uma explosão de violência. Faz todo sentido, né, professor? Porque quando a gente fala dessa onda de indignação, veio depois do bloqueio em massa das redes digitais, né? Que eles foram para as ruas, enfim, fazer protestos e tal. E tinham ali, claro, muitas falas a respeito de corrupção, né? Que rodaram o mundo, a imprensa. Mas, se você for observar, estão falando sobre o que tem que acabar é a corrupção e não as redes digitais. Então, a preocupação é com não bloquear as redes sociais, no fim das contas, né? Que elas continuem, essa geração continue tendo acesso às redes, no fim, né? Que observação importante, Gabi. Eu posso aqui usar uma hipótese? Com certeza. Como geralmente eu faço com vocês no N2. Pode tudo, professor. Vamos lá. Primeiro ponto que você mencionou é muito importante. O Nepal é um dos países mais desiguais do mundo e tem uma elite absolutamente corrupta, dessas elites corruptas que transformaram classe numa autêntica casta.
E os protestos iniciais eram contra os chamados Nepo Kids, os filhos dos políticos que vivem de maneira absolutamente ostentando a riqueza e se comportam como se fossem donos do mundo e não tivessem que prestar contas a ninguém, vivendo na mais absoluta impunidade. Isso é verdade em muitos países, Gabi. Então, é importante que nós compreendamos, nós do campo progressista, da esquerda democrática, que a extrema-direita só avança porque a extrema-direita parasita os problemas do sistema. Porque geralmente a extrema-direita aponta problemas que de fato existem. As soluções são todas falsas, porque são imediatistas e são soluções de TikTok, não são soluções de política pública. Aliás, seria uma boa frase. A esquerda democrática tem política pública, a extrema-direita só tem TikTok. É isso. Mas a corrupção de fato existe. E a impunidade ofende a todos. Agora, Gabi, você disse algo muito importante, que nem todos estão prestando atenção. A explosão de violência, os prédios queimados, políticos assassinados, o exército reagindo com força desmedida e matando, ao que parece, são 72 mortos no total, a maior parte deles de manifestantes. Gabi, a explosão inédita de violência no Nepal, que levou à renúncia do primeiro-ministro, agora é uma primeira-ministra conhecida por combater a corrupção, que ficará 6 meses no poder, convocará eleições. O grande favorito é o ex-rapper, que é prefeito de Katmandu. A explosão de violência incontrolável só ocorreu quando as redes sociais foram bloqueadas. Eles bloquearam no Nepal Facebook, Instagram, X, TikTok. Quando isso aconteceu, a geração Z e outras pessoas vieram às ruas. Não vieram às ruas protestar, Gabi. Vieram às ruas destruir, incendiar, colocar prédios abaixo, invadir o parlamento, espancar políticos. Gabi, vou propor aqui a hipótese, vamos lá. Vou até respirar fundo aqui, porque eu sei que eu ouso muito com vocês, mas dessa vez, vamos lá. Gabi, e se nós pensarmos que as redes sociais estão gerando, pela adição à dopamina barata produzida pelas redes sociais, que as redes sociais estão gerando um problema mental de saúde pública coletiva, e que essa reação, eu vi as cenas, Gabi, eu vi as cenas. E se eu propuser que no Nepal o que houve foi uma crise coletiva de abstinência, isto é, eu vou repetir para não ser mal entendido, a corrupção existe, os filhos dos políticos se comportam de maneira absolutamente inaceitável, a população do Nepal tem todo o direito, deve mesmo reclamar, a corrupção tem que acabar, não é possível que haja uma casta milionária e o povo numa miséria absoluta. A cada dia no Nepal, 1.000 jovens, Gabi, a cada dia, 1.000 jovens deixam o Nepal para conseguir emprego fora do Nepal para mandar dinheiro para a família. Em breve não haverá jovens no Nepal. Então, a situação existe, é concreta e ela é grave. Mas a explosão de violência incontrolável somente ocorreu com um gatilho. O gatilho foi a proibição das redes sociais. Sem as redes sociais, Gabi, o que se produziu foi a primeira crise de abstinência difundida em nível planetário. Faça uma coisa, diga para a extrema-direita que eles não podem mais utilizar de maneira permanente as redes sociais. Imagina o que vai acontecer no Brasil. Nossa, Então, eu acho que nós precisamos parar para pensar nesses casos. São casos tão difíceis, complexos, que muitas vezes nós nos perdemos na especificidade de um caso e esquecemos o panorama mais amplo. O panorama mais amplo, eu creio, as plataformas que têm regulação, as plataformas têm os seus próprios algoritmos, portanto, as plataformas já possuem regulação. Essa regulação das plataformas são todas feitas para monetizar. A monetização depende da exploração máxima da economia da atenção, cujas leis produzem sempre uma radicalização crescente, porque, veja, Gabi, o drama é o seguinte, assim, eu radicalizei até aqui, obtive 2 milhões de visualizações. Se eu continuo radicalizando nesse patamar, as visualizações caem, você entende? Porque agora essa radicalização já virou normal. Eu preciso radicalizar mais, e mais, e mais. Há um momento em que o caldeirão explode. Isso é assim, uma leitura muito interessante, professor. Não dá para descartar o que isso gerou, porque é uma situação extrema. Esse bloqueio de dezenas de plataformas que levaram essas pessoas para as ruas, né? E
Eu queria, professor, para a gente fechar a nossa conversa, eu sei que a gente não tem muito tempo, mas o bolsonarismo, ele funciona sem o Jair Bolsonaro, né? E o bolsonarismo agora tem um mártir que é o Jair Bolsonaro. Esse também é um componente. Pela experiência que o senhor tem acompanhando a extrema-direita no mundo, vendo como é que esses grupos têm se alinhado mundialmente, a gente tem o Eduardo Bolsonaro como um agente até para também estar alinhado com tudo isso, mas os bolsonaristas aprenderam muito com Steve Bannon, por exemplo, nos Estados Unidos. Como é que o senhor avalia que a extrema-direita se movimenta a partir de agora? A minha impressão é que a extrema-direita sofreu um baque muito grande, nem tanto com a condenação do Bolsonaro. Uhum. A condenação do Bolsonaro poderia representar para o bolsonarismo um ponto de aglutinação de forças. Assim como, por exemplo, se nós fizermos um paralelo, 2012 foi o ano mais próspero para o PT em termos de eleição. O PT teve o maior número de votos da sua história e foi o partido com o terceiro maior número de prefeitos da sua história, algo que era impensável para o PT no nível municipal. Ficou atrás apenas do PSDB e PMDB. Em 2016, Gabi, o PT teve o seu pior ano eleitoral. De cada 10 eleitores que o PT tinha tido em 2012, ele perdeu 6. Ele foi reduzido a 40%. Mas a prisão do Lula e, sobretudo, o fato de que houve um pequeno grupo, mas absolutamente fiel, que ficou os quase 600 dias de prisão do Lula acampado ao lado dele em Curitiba. Eu cheguei a visitar o acampamento. A aglutinação de forças em torno da injustiça sofrida pelo presidente Lula foi muito importante para que, a partir de 2018, o partido se reerguesse e vencesse em 2022. Assim, a prisão do Bolsonaro, porque para os bolsonaristas a prisão é injusta. Eles jamais aceitarão. E hoje os bolsonaristas têm um argumento que eles não dispunham há 8 dias atrás, Gabi. Eles dispõem de 14 horas de voto do ministro Luiz Fux como argumento de que é injustiça. Tem 14 horas que eles podem ficar reproduzindo, escutando a vida inteira. Mas me parece que há um problema. O problema sério é que, no afã de salvar o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e muitos outros cometeram o que me parece ser um crime de lesa pátria que abala o fundamento mesmo do bolsonarismo, que era o patriotismo, o verde e amarelismo. Me parece que o verdadeiro plano do bolsonarismo agora será tentar seguir desacreditando as instituições, tentar de qualquer forma deslegitimar a eleição de 2026 com a alegação de que a única oposição verdadeira, eles, estão alijados do processo eleitoral, tentando oferecer ao Departamento de Estado norte-americano uma argumentação próxima que eles usam contra a Venezuela. Mas não há dúvida alguma de que eles seguirão tentando radicalizar ao máximo nas redes sociais. Sem isto, a extrema-direita literalmente desaparece. Professor, é sempre assim esclarecedor e também ilumina um pouco do caminho que a gente tem que enxergar a partir de agora, porque ainda não está nada resolvido, né? Ainda tem uma instabilidade institucional que continua e a gente precisa estar muito alerta em relação a isso. Quero muito te agradecer, sempre um prazer, estava com saudade de te receber aqui no Em Detalhes. E a gente se encontra no Despertar, né? Com certeza, Gabi, um prazer grande falar com você. Um abraço. Até lá, professor. Até o Despertar. Tchau, tchau. E eu espero também, para quem está me acompanhando aqui na audiência, que a gente se encontre lá no Despertar. Ainda dá tempo de garantir o seu ingresso e vai ser no Espaço Vibra, em São Paulo, nos dias 19 e 20. Então, sexta e sábado dessa semana, para você que me acompanha aqui pelo YouTube e também pelas redes, pelas plataformas digitais. Você pode garantir o seu ingresso, vai lá em despertar2025.com.br. É a sua chance, a sua última oportunidade, porque vai ter virada de lote. Então, não deixe de garantir o seu ingresso. E eu te espero por lá. Agora tem o Mercado e Investimentos, depois o Rolê ICL, e você pode ouvir o Em Detalhes todos os dias nas plataformas de áudio. Até amanhã. Salve! Eu sou Chico Pinheiro, estou aqui com uma novidade que me enche de orgulho. Importante. A revista digital, revista Liberta. É um espaço novo de jornalismo com profundidade, coragem e compromisso com a verdade, para quem não aceita mais ver as coisas pela superfície. Na revista Liberta, toda semana, você vai encontrar análises críticas sobre política, cultura, atualidades e os grandes temas de nosso tempo.
artigos exclusivos, escritos por um time de peso que pensa o Brasil e os tempos em que vivemos com independência. Faça sua assinatura agora mesmo acessando icl.com.br/revista. E atenção, se você já é aluno de algum curso do ICL, tem desconto exclusivo para entrar com a gente nessa jornada. E venha com a gente, a informação de verdade é a base da liberdade. Revista Liberta, ICL em profundidade. Só o conhecimento liberta. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Ninguém tá querendo defender causas. Elas defendem algo até a página B. Foi mais ou menos uma Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!